Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 6 de julho, agora são 12h20 e eu só vou começar a estudar agora porque eu passei a manhã inteira colocando mais 15 minutos no despertador. Ou seja, mas enfim, eu já almocei, fiz tudo que eu tinha pra fazer e agora, pelo menos até as 5 horas, eu acho que eu consigo acabar tudo que eu preciso fazer. Eu tenho uma aula de problemas ambientais, Nova República, História do Brasil, Impulso e Quantidade de Movimento em Física e Leis de Faraday pra acabar a parte de eletrólise. E tem uma aula de Sistema Endócrino que eu não fiz semana passada, então eu vou ver hoje, porque eu tenho aula com esse professor amanhã. Então amanhã eu já fico certinho no cronograma dele. Essa, por acaso, é a minha última semana de aula. Eu comecei o semi-extensivo em fevereiro. Era pra ele ter durado até junho, de aula a aula. E depois disso a gente ia ter mais um mês só de revisão pra federal. Só que como não teve nem particular, nem federal, não teve vestibular nenhum agora de inverno, daí a gente estendeu por mais um mês a parte teórica de aula, de apostila mesmo. No caso, eu não vou ter aula de revisão, essa é a minha última semana oficial. E eu achei até melhor, porque a gente conseguiu ver algumas coisas com mais calma, porque o semi é realmente mais corrido, porque tu vê tudo em 4 meses praticamente. Então é isso, essa é a minha última semana de teoria. Mas enfim, próximo semestre é outra coisa. Eu vou ter 3 semanas de férias e daí depois volta o semi-extensivo dia 3 de agosto. Eu vou continuar matriculada no semi-extensivo porque eu quero fazer os simulados do cursinho e trabalhar redação, filosofia, sociologia. Mas é basicamente isso. Eu sinceramente não sei se eu vou dar conta de tudo essa semana, porque eu tenho todo o cronograma do curso presencial, que no caso eu tô fazendo EAD, enfim, vocês já entenderam isso. E eu tô fazendo matemática pelo Ferreto e português, gramática pelo Saulo Saber. Então, só de matemática essa semana eu tenho exponencial, logaritmos e complexos. Aí eu tenho aquela aula de biologia que eu falei pra vocês de sistema endócrino que eu não fiz. E todas as outras aulas. Então, enfim, que a força esteja conosco. Porque a gente vai precisar. Ah, inclusive, na última vez que eu falei com vocês, eu tava lendo 1984. Eu terminei em 1984. Aí eu comecei inspeção. Terminei inspeção. Aí eu li Em Águas Submersas, que também é uma grande bosta. E agora, ontem à noite, eu comecei a ler Matadouro 5. Assim, já faz um ano que isso aqui tá na minha estante e eu nunca comecei a ler. Me lembra muito o Mochileiro das Galáxias em algumas passagens, apesar de que esse livro é de 69 e o Mochileiro das Galáxias é de 79. Então provavelmente Mochileiro das Galáxias que me lembra esse livro, não esse livro que me lembra... Enfim. Mas enfim, eu comecei a ler ontem à noite e eu já tô na página 120, o que assim... A leitura é muito fluida e muito fácil. Mesmo que ele fale sobre guerra e alguns assuntos mais um pouquinho complexos, ele fala numa linguagem muito tranquila e a leitura é muito rápida. Eu espero terminar, se não hoje à noite, amanhã à noite. E daí depois eu não sei o que eu vou ler. E o que mais que tenho pra falar pra vocês? Ah, nesse tempo também assisti Dark, que é apenas a minha série favorita de todos os tempos. Acordei 7 horas da manhã no sábado, dia 27, o dia do apocalipse, e assisti um atrás do outro. Sinceramente, é uma obra de arte, vai ser minha série favorita, assim, pra sempre, eu acho. Eu até fiz uma tatuagem, não exatamente com o significado de eterno retorno pra física, mas o significado de eterno retorno pra Nietzsche, que não é tão pessimista e tão sufocante quanto o significado desse termo na física. Enfim, isso nem é relevante. Tem que estudar. Vou começar com problemas ambientais, depois a gente vê. E é isso.
Humans, for the most part, don't have a clue. They don't want one or need one either. They're happy. They think they have a good bead on things. But why the big secret? People are smart. They can handle it. The person is smart. People are dumb, panicky, dangerous animals, and you know it. Hoje já é sexta-feira, agora é de tarde, eu acabei de chegar do Pilates porque hoje eu fui fazer às 11 e não às 4, que é o horário que eu normalmente faço, mas semana que vem já volto ao normal. Muita gente me perguntou e o Pilates tá sendo assim um absurdo de diferença na minha qualidade de vida. Eu quase não sinto... Nossa, é muito raro eu sentir dor e eu sempre tive muita dor na coluna. Eu tenho escoliose e tudo mais. Eu tava com dores absurdas na coluna e principalmente na região do trapézio, então... Mas enfim, agora à tarde eu tenho que fazer exercício de História, Geografia e alguns de Biologia, porque eu terminei tudo. Eu terminei todas as matérias que eu tinha pra ver de teoria. O cronograma inicial era pra eu terminar em junho, mas como teve quarentena e tudo mais, eu até achei bom assim, porque eu consegui ver com um pouquinho mais calma do que eu teria visto. Eu consegui um mês a mais, então foi ótimo. Eu consegui rever toda a teoria, até das coisas que eu não tinha dificuldade. E nossa, o meu entendimento das matérias parece que preencheu um tanto de lacuna que ainda faltava. Porque muita gente falou, ai, não perde tempo vendo aula, faz exercício. Só que assim, ano passado eu passei o ano inteirinho fazendo exercício, só exercício. E eu percebi que depois de um momento eu já não evoluía mais. E eu não evoluía mais porque ainda faltava algumas coisas pra preencher. Então eu pensei, esse primeiro semestre eu vou ver muita teoria pra melhorar isso, pra melhorar a minha base de conteúdo, e depois no segundo semestre eu só vou fazer prova, que eu acho que vai ser um pouco melhor. E sei lá, eu aprendo muito vendo aula, eu sou bem auditiva e visual. O meu fichário, deixa eu mostrar pra vocês. Isso que aqui não tem matemática, filosofia e sociologia. Ele tá assim, eu não consigo mais passar as folhas nele direito, mas tem anotação de absolutamente tudo aqui. De tudo que eu preciso. E a lógica é eu também não precisar usar a apostila no meu segundo semestre. Então, se eu estiver fazendo algum exercício e tudo mais, eu quiser revisar aquele conteúdo, eu tiver com alguma dificuldade, eu recorro ao meu fichário, porque vai estar tudo aqui. E também a única forma de eu conseguir absorver o que eu vejo na aula é escrevendo enquanto o professor fala. Então isso aqui foi tipo unir o útil ao agradável, e vai ser muito bom pra mim porque vai estar tudo aqui, tudo que eu precisar, enfim. Então muita gente falou que a perda de tempo não é, amigo, depende de como você estuda. Dependendo de como você estuda vai ser, mas no meu caso não é, então tudo bom. Ok, comecei a ler, porque eu terminei o Matadouro 5 e comecei a ler Android Sonho com Ovelhas Elétricas. Agora eu fui falar ovelha elétrica, eu pensei, não, isso não faz sentido, mas é exatamente isso. Mas, enfim, ele foi o livro que deu origem a Blade Runner. Eu nunca assisti, mas eu tô na página 80 ainda, e eu tô lendo, sei lá, 20 páginas por dia. A leitura dele não é tão fluida quanto a de Matadouro 5, mas tudo bem, eu tô gostando dele. E eu até prefiro demorar um pouco mais pra ler, porque eu sinto que eu aproveito melhor a leitura do que, sei lá, ler tudo de uma vez só. Mas enfim, eu terminei toda a teoria, agora tem a
à tarde eu tenho que fazer alguns exercícios, mas é isso, estou oficialmente de férias, vou tirar 3 semanas de férias e depois eu vou me matricular de novo no mesmo semi-extensivo que eu já tava. Mesmo que as aulas voltem presencial, eu não vou voltar presencial, eu quero ficar em casa esse resto do semestre até eu passar, mas daí eu vou fazer bastante prova e as aulas eu só vou assistir de redação, porque eu tenho que focar bastante em redação no segundo semestre, que eu não fiz nada no primeiro, filosofia, sociologia, que eu também não estudei nada no primeiro semestre, e as aulas de atualidades em inglês. Tô muito feliz, porque eu sinto que eu aprendi muita coisa que eu pensei que nossa, eu nunca vou aprender isso é impossível, não entra na minha cabeça. Por exemplo, geometria analítica, mas tem vários outros assuntos que eu tava estudando, eu tava na aula e daí eu pensava, nossa, sim, agora faz todo sentido essa matéria, agora eu consigo entender e eu não tô precisando decorar nada, porque tudo fez muito sentido na minha cabeça agora. Enfim, eu tô bem feliz por isso, porque eu sinto que eu realmente fiz o que eu precisava fazer, terminar o que eu precisava terminar pra realmente entender todo o conteúdo. E é óbvio que depois, agora até a data da prova, eu só vou revisar com prática de prova. Eu pretendo fazer prática de prova do Enem e da UFSC, porque são as únicas 2 provas que eu vou prestar. Mas talvez eu pegue uns exercícios de biologia da URGS, porque eu tenho uma apostila com exercícios de biologia da URGS e eles são bem bons. São bem diferentes da UFSC, mas pra estudar conteúdo mesmo. Enfim, é basicamente isso. Eu espero que os estudos de vocês estejam rendendo, que esteja tudo bem por aí. E se não, calma, daqui a pouco vai dar certo. Um dia de cada vez. E é isso.